A paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma revisão do estudo bíblico que houve no dia 20 de março de 2022. E o tema é sobre a queda do homem. O que significa o termo queda? É o termo que se refere à consequência do primeiro pecado de Adão e Eva, fazendo-os cair do estado de inocência e trazendo juízo sobre a natureza e a humanidade. Então, Adão e Eva pecaram e não apenas eles morreram, primeiro espiritualmente e depois morreram fisicamente. Morreram espiritualmente, pois foram desligados de Deus. Houve uma morte espiritual e foram lançados fora do jardim. E também depois houve a morte física. E também a natureza ficou sujeita à corrupção, à vaidade, ao cativeiro da corrupção, por causa da transgressão de Adão e Eva, do pecado original. Então, a queda é a consequência do primeiro pecado, do pecado original. Deus criou o homem reto, mas estabeleceu limite ao campo de ação de Adão e Eva no jardim. Poderiam comer de toda a árvore do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a lei do jardim, que foi transgredida, e a consequência disso foi a queda. Esta era a lei do jardim, a sua observância era a obediência a Deus, e a transgressão dessa lei traria a consequência previamente determinada: certamente morreriam no dia em que comessem do fruto proibido. Então, como eu já disse, morreram espiritualmente e depois fisicamente. Um dia para Deus é como 1000 anos, e Adão não chegou a viver 1000 anos, os dias de vida de Adão. O entendimento da queda do homem e a sua consequência são muito importantes para o entendimento da sua restauração, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, o homem natural, muitas vezes ele não tem essa noção da depravação do homem e da mulher, né? Da depravação do homem, da natureza pecaminosa e caída do homem. Então, o homem natural, ele necessita de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então, ter o coração aberto para o arrependimento, ter consciência da pecaminosidade. Então, é muito importante o entendimento que houve a queda da humanidade, e que a humanidade, todos, precisam da redenção que há em Jesus Cristo. O que precedeu a queda? A inocência, o tentador e a tentação. Então, antes de Adão e Eva pecarem, eles estavam num estado de inocência. Eles foram criados retos. E após a queda, entrou a depravação na humanidade. A moral do homem foi corrompida, a natureza humana foi corrompida, né? O tentador, ele já estava lá para fazer essa prova, para tentar Adão e Eva, né? Eva foi tentada, foi enganada e caiu na tentação. E Adão, ele seguiu sua mulher e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que precedeu a queda? A inocência, o estado de inocência, o tentador e a tentação. E após a queda, o que se seguiu? A morte espiritual, a depravação da espécie humana e a morte física. Agora, a respeito da estratégia de Satanás, o tentador na tentação. Satanás gerou dúvidas a respeito da palavra de Deus.
A tentação criou suspeitas sobre a bondade de Deus. Então, gerou dúvida, né? A respeito da palavra de Deus. A referência, Gênesis capítulo 3, versículo 1. 2. Outra estratégia de Satanás na tentação. Satanás mentiu, afirmando que eles não morreriam. Referência, Gênesis capítulo 3, versículo 4. 3. Terceira estratégia de Satanás na tentação. Satanás disse uma verdade parcial. Referência, Gênesis 3, versículo 5. Satanás disse que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, porém não disse sobre a consequência a qual Deus havia alertado. Houve pelo menos 3 níveis no teste: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Houve uma concupiscência da carne, né? Um desejo, um apetite irregular e um desejo ilegal, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o fruto proibido era agradável à vista, então despertou a cobiça. E também o desejo e uma ambição por captar poder acima do devido, a soberba da vida, aí, né? Uma sabedoria, adquirir sabedoria de um modo ilícito, transgredido a lei de Deus no jardim, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Sobre isso, em Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, aqui se vê é que a tentação, cada um é tentado pela própria cobiça. Então, há uma guerra entre a alma e o espírito no cristão, né? Já no regenerado. Aquele que não é convertido a Cristo, ele ainda está sob o domínio das trevas. Então, ele não tem condição de fazer esse bom combate. Mas o Senhor Jesus Cristo resgatou, ele veio para resgatar as pessoas do poder das trevas, para trazer ao reino da luz. Então o cristão ele pode combater, ter esse bom combate, e há uma luta entre a carne e o espírito, né? A carne tendendo às coisas que levam à morte, e o espírito as coisas que conduz à vida eterna. Então, quando essa cobiça, esse desejo que habita no corpo mortal, nos membros, o desejo pelas coisas pecaminosas, ela encontra respaldo, a pessoa acredita e deseja e alimenta essa cobiça e acredita também na cobiça. Então é como se ela fosse fecundada e estivesse gestando, aumentando, até ser concebida e dar à luz ao pecado. Agora, sobre os resultados do pecado original.
Julgamento sobre a serpente. Referência, Gênesis capítulo 3, versículo 14. A serpente aparentemente parecia uma criatura nobre. Após ser julgada, teve sua aparência e forma alteradas. Exaltou-se, enganando Eva. Então foi forçada a se rastejar sobre o ventre e comer do pó da terra. 2. Segundo resultado do pecado original, o julgamento sobre Satanás. A referência, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Haveria uma inimizade entre a semente de Satanás, os descrentes e possivelmente os demônios, e a semente da mulher, crentes e especificamente Cristo. A vitória de Cristo, o descendente da mulher, seria maior e lhe feriria a cabeça. Então, Cristo, ele é vitorioso. Senhor Jesus Cristo. Agora, um terceiro resultado do pecado original, o julgamento da mulher. Referência, Gênesis capítulo 3, versículo 16. A mulher passaria a experimentar grande dor no parto. Além disso, seu marido governaria sobre ela. Agora, um quarto resultado do pecado original, um julgamento sobre o homem. Referência, Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19. O primeiro julgamento foi sobre o solo. A terra não mais produziria espontaneamente o seu fruto, e sim através do trabalho pesado do homem. O segundo julgamento foi a morte. Então, o primeiro julgamento, um trabalho pesado. Do suor do seu rosto, ele comeria, né? Lá em Gênesis 3, versículo 17 a 19. Diz assim: Ao homem disse: Porque deste ouvidos à voz de tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torneis a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás. Então, um trabalho pesado e a morte. Aqui também fala sobre a terra estar sob maldição, né? Então, um quinto resultado sobre o pecado original. 5. O julgamento sobre a raça humana. O resultado do pecado de Adão foi transmitido sobre toda a sua descendência, ou seja, sobre toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e necessitam da graça de Deus, necessitam da misericórdia, da redenção que é em Cristo Jesus. Agora a leitura em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado de Adão e Eva, a consequência dele foi transmitido à sua descendência, foi herdado pelos seus herdeiros, né? Pelos seus descendentes. Então, o homem e a mulher, as pessoas nascem já com a natureza caída, descendendo de Adão e Eva, já com a natureza caída. E é necessário que sejam regenerados em Cristo Jesus. É necessário que haja um novo nascimento, nasça da água do Espírito, né? Que haja um novo nascimento, sejam regenerados em Cristo Jesus, sejam justificados no Senhor Jesus Cristo, que sejam redimidos em Cristo Jesus.
A redenção fala sobre ser comprado, né? O homem redimido, ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, morreu pelos nossos pecados. Então, quando ele corresponde ao chamado do Evangelho, com fé genuína, então ele é salvo, ele é redimido, ele é comprado, ele é tirado do poder das trevas e comprado para fazer parte da família de Deus, ser resgatado do poder das trevas. E justificação, né? Quando a pessoa crê na obra de Cristo, que ele morreu pelos nossos pecados, sendo pecadores, eles são justificados, porque a justiça do Senhor Jesus Cristo é imputada naquele que crê nele. Então ele é considerado juridicamente, legalmente justo diante de Deus, não pelo seu próprio mérito, mas pelo mérito de Cristo, que sendo puro, perfeito, inocente, morreu pelos transgressores. Então, ele que cumpriu a lei, que viveu uma vida perfeita e sem pecado, essa justiça de Cristo é colocada e imputada naquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Então, esse que crê no Senhor Jesus Cristo é justificado, e não pela força do próprio braço, por mérito próprio, mas pelo braço do Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Continuando, que o assunto ainda são os resultados do pecado original, né? Então, julgamento sobre a serpente, primeiro resultado também, um julgamento sobre a serpente. 2, julgamento sobre Satanás. 3, julgamento da mulher. 4, julgamento do homem. 5, julgamento sobre a raça humana, né? Como eu já li aqui agora há pouco, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, o 6º resultado do pecado original, o julgamento sobre a criação. Toda a fauna e a flora foi afetado pelo pecado de Adão, aliás, até a própria terra. Então a natureza ficou entregue à vaidade, ao cativeiro da corrupção, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Sendo Adão o senhor sobre o jardim que Deus constituiu, ele era como que príncipe no jardim, ele era como que um ministro de Deus, um representante de Deus no jardim para cuidar da criação, lavrar a terra, cuidar da criação, e ele transgrediu. E isso não afetou apenas Adão e Eva e a sua descendência, mas também a natureza. Então, em Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 21, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22 agora: sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. 23: não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui já fala sobre a ressurreição dos corpos, a transformação dos corpos, de corpos mortais, para que sejam revestidos pela imortalidade na ressurreição, corpos glorificados, a glorificação, né? Mas sobre a criação, então vemos que a criação foi sujeita ao cativeiro da corrupção, foi sujeita à vaidade e está
como que cativa, né? E aguarda a libertação do cativeiro da corrupção. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar, Ele vai derrubar esse sistema babilônico, esse mundo que jaz maligno, esse sistema de coisas em que reina impiedade, e estabelecerá um reino de justiça, de paz. A imagem de Deus no homem foi manchada e deformada, embora não totalmente. Houve desarmonia entre a terra e o céu. Então, as pessoas ainda têm como que um eco da imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o homem não perdeu totalmente isso, mesmo após a queda, mas ela foi como que corrompida, né? E quando a pessoa deposita a fé no Senhor Jesus Cristo, é regenerada, é justificada, começa um processo de santificação, e de glória em glória, o cristão, ele vai se parecendo cada vez mais com Cristo. O verdadeiro cristão regenerado, ele vai se parecendo cada vez mais com Cristo. Ainda que haja luta entre a carne e o espírito, mas a tendência é ir progredindo cada vez mais em direção à imagem do Senhor Jesus Cristo, que é a expressa imagem de Deus, Pai.